No dia 1º de maio de 1994, o mundo do esporte parou. Em Imola, no Grande Prêmio de San Marino, um carro preto e azul da Williams saiu reto na curva Tamburello e atingiu o muro em altíssima velocidade. Pouco depois, veio a confirmação que ninguém queria ouvir. Ayrton Senna da Silva estava morto. Ele tinha 34 anos. O fim foi tão brutal quanto silencioso, e o choque atravessou o planeta, especialmente o Brasil, que naquele domingo viu um ídolo virar luto nacional. Mas para entender como o homem que parecia invencível chegou até aquele instante, a gente precisa voltar muito antes da Fórmula 1, muito antes dos troféus, muito antes da fama. Porque a história do Senna não começa com velocidade, começa com obsessão. Começa com um menino em São Paulo que não queria apenas correr, queria ser perfeito. Hoje, no Biografias e Legados, você vai conhecer a trajetória real de Ayrton Senna. A infância, a primeira faísca pela corrida, o caminho que o tirou do kart para o mundo, a ascensão que transformou talento em mito e o fim que mudou a Fórmula 1 para sempre. E no meio disso tudo, uma pergunta que ninguém consegue ignorar. O que existe por trás de alguém que vive como se não pudesse errar? A história de Ayrton Senna começa longe dos holofotes. Ele nasceu em 21 de março de 1960, em São Paulo, em uma família de classe média alta, mas isso nunca significou conforto emocional. Ayrton era um menino tímido, introspectivo e extremamente sensível. Enquanto outras crianças buscavam barulho e atenção, ele preferia o silêncio, a concentração e o controle. Desde cedo, havia algo diferente ali. Ayrton não brincava para passar o tempo. Ele brincava para dominar. Aos 4 anos ganhou do pai um pequeno kart adaptado. Não era um brinquedo comum. Para Ayrton, aquilo virou um território sagrado. Ele passava horas repetindo o mesmo movimento, a mesma curva, o mesmo trajeto, até sentir que tinha feito do jeito certo. Não bastava vencer. Precisava ser impecável. Se errava, ficava visivelmente frustrado. Chorava, recomeçava, tentava de novo e de novo. Na escola não era o mais popular. Tinha dificuldades de socialização e enfrentava problemas motores na infância, o que fez com que muitos o subestimassem. Mas em casa, nos karts e depois nas pistas, surgia outro Ayrton, focado, determinado, quase obsessivo. Seu pai percebeu cedo que aquilo não era apenas talento, era compulsão por excelência. Enquanto outras crianças sonhavam em ser pilotos, Ayrton sonhava em não errar. E essa mentalidade, que mais tarde o levaria ao topo do mundo, começou ali. Na infância silenciosa de um menino que acreditava que, se fosse perfeito o suficiente, talvez finalmente fosse visto, reconhecido, validado. Na adolescência, Ayrton Senna já não corria apenas para competir. Ele corria para provar algo. No kartismo, onde muitos enxergavam apenas uma fase inicial, ele tratava cada corrida como se fosse definitiva. Treinava mais que os outros, estudava cada detalhe da pista. Ajustava o kart com precisão quase obsessiva. Quando perdia, não aceitava desculpas. Voltava para casa em silêncio. Quando vencia, não comemorava como os demais. Já estava pensando no próximo erro que precisava corrigir. Entre o fim dos anos 1970 e o início dos anos 1980, Senna conquistou títulos importantes no kart, inclusive campeonatos sul-americanos e vitórias expressivas na Europa. Mas havia um detalhe curioso. Mesmo sendo um dos melhores do mundo, ele nunca ganhou o campeonato mundial de kart. Para muitos, isso seria uma frustração definitiva. Para Ayrton, virou combustível. Ele dizia que o kart o ensinou tudo, inclusive a lidar com a injustiça e a frustração. Quando decidiu migrar para os monopostos, começando pela Fórmula Ford, a diferença de postura ficou ainda mais evidente. Ayrton não se via como mais um brasileiro tentando a sorte. Ele se comportava como alguém que já sabia onde queria chegar. Rapidamente venceu campeonatos na Inglaterra, chamando a atenção por algo que ia além da velocidade: frieza, disciplina e uma leitura de corrida acima da média. Ali o mito começou a se formar, mas junto com ele,
crescia também uma pressão interna gigantesca. Ayrton não corria para ser admirado. Ele corria porque sentia que não podia falhar. Cada vitória era um alívio temporário. Cada erro, um peso enorme. O competidor implacável estava pronto. E o mundo ainda não fazia ideia do que estava por vir. Quando Ayrton Senna chegou à Fórmula 1 em 1984, pela modesta equipe Toleman, poucos imaginavam que aquele jovem brasileiro mudaria o esporte para sempre. O carro era limitado, frágil, sem chances reais de vitória. Mas Senna não se via limitado por máquinas. Ele acreditava que o piloto podia ir além do que o carro permitia. E foi ali, ainda longe do topo, que ele mostrou ao mundo quem realmente era. No caótico Grande Prêmio de Mônaco de 1984, sob chuva intensa, Senna fez algo impensável. Começou a ultrapassar pilotos muito mais experientes, em carros muito superiores, como se estivesse em outra dimensão. Quando a corrida foi interrompida, ele vinha em segundo lugar e se aproximava rapidamente da liderança. Aquela prova não lhe deu a vitória oficial, mas deu algo maior, respeito imediato. A partir daí, sua ascensão foi rápida. Lotus, depois McLaren. Vitórias, poles, recordes. Mas junto com o sucesso veio também o conflito. Senna não aceitava concessões, não tolerava injustiças e não sabia correr pela média. Isso o colocou no centro de uma das maiores rivalidades da história do esporte, marcada por tensão, confrontos diretos e choques públicos. Para muitos, ele era intenso demais. Para outros, era simplesmente verdadeiro demais. Ayrton não queria apenas ganhar campeonatos. Ele queria dominar. Queria sentir que tinha controle absoluto da máquina, da pista e de si mesmo. Cada corrida era uma batalha interna. Cada título, uma confirmação de que sua obsessão fazia sentido. Mas quanto mais alto ele subia, maior ficava o peso que carregava sozinho. No fim dos anos 1980 e início dos anos 1990, Ayrton Senna alcançou o que poucos conseguem: o auge absoluto. Pela McLaren, conquistou 3 títulos mundiais e se consolidou como referência máxima de velocidade, técnica e coragem. Em pistas molhadas, parecia desafiar as leis da física. Para o público era genialidade, para ele era obrigação. Por trás do capacete, porém, existia um homem sob pressão constante. Senna falava abertamente sobre fé, sobre conversar com Deus antes das corridas, sobre sentir que tinha uma missão. Mas essa espiritualidade não o tornava mais leve, tornava tudo ainda mais sério. Ele acreditava que cada corrida carregava um propósito maior, e errar, nesse contexto, não era apenas perder uma prova, era falhar com algo que ele considerava sagrado. Ser Ayrton Senna significava carregar um país inteiro nos ombros. O Brasil via nele esperança, orgulho, identidade. E ele sentia isso. Sentia profundamente. Talvez por isso nunca tenha corrido para agradar. Ele corria para não decepcionar. E esse peso, invisível para quem aplaudia, crescia a cada temporada. Em 1994, Ayrton Senna tomou uma decisão que mudaria tudo. Deixou a McLaren e foi para a Williams, a equipe mais dominante dos anos anteriores. No papel, era o passo lógico para voltar a vencer com tranquilidade. Na prática, foi o início de uma fase tensa, instável e perigosa. O carro da Williams daquele ano era difícil de guiar, imprevisível, nervoso. Ayrton sentia isso e falava sobre isso. O fim de semana do Grande Prêmio de San Marino começou estranho. Na sexta-feira, um grave acidente envolvendo outro piloto acendeu um alerta. No sábado, durante a classificação, Roland Ratzenberger morreu após uma batida violenta. Ayrton ficou profundamente abalado. Passou horas em silêncio. Falou em segurança. Pensou em desistir. Mas, mais uma vez, decidiu correr. No domingo, 1º de maio de 1994, a corrida começou sob um clima pesado. Logo nas primeiras voltas, após a relargada, o carro de Senna seguiu reto na curva Tamburello. O impacto foi devastador. Naquele instante, não terminou apenas uma corrida. Terminava uma vida construída sob intensidade extrema, disciplina absoluta e uma busca incansável por perfeição.
A morte de Ayrton Senna não foi apenas a perda de um piloto. Foi um abalo coletivo. O Brasil parou. Milhões acompanharam o velório e o enterro em silêncio, como se cada pessoa tivesse perdido alguém da própria família. Nas ruas, nas casas, nos bares, o sentimento era o mesmo: incredulidade. Como alguém tão intenso, tão vivo, tão determinado, podia simplesmente não estar mais ali? No mundo da Fórmula 1, nada voltou a ser igual. A tragédia de Imola acelerou mudanças profundas na segurança do esporte. Pistas foram redesenhadas, carros reformulados, protocolos revistos. Vidas passaram a ser salvas por decisões que nasceram daquele domingo trágico. O preço foi alto demais, mas o impacto foi real. Com o tempo, o nome de Senna deixou de ser apenas sinônimo de velocidade. Ele se tornou símbolo de excelência, coragem e integridade. Um homem que não aceitava atalhos, que não negociava princípios, que corria como se cada volta fosse uma declaração de quem ele era. Seu legado ultrapassou o esporte e entrou na cultura, na memória e na identidade de um país inteiro. Ayrton Senna viveu intensamente, porque acreditava que viver pela metade não fazia sentido. E talvez seja por isso que, mesmo após a morte, ele continue tão presente. Porque algumas pessoas não são lembradas apenas pelo que conquistaram, mas pela forma como viveram. A morte de Ayrton Senna não encerrou sua história. Pelo contrário, pouco tempo depois, sua família transformou a dor em ação ao criar o Instituto Ayrton Senna. A ideia era simples e poderosa: garantir que o legado de Ayrton continuasse salvando vidas, não nas pistas, mas pela educação. O Instituto atua diretamente na melhoria da educação pública brasileira, desenvolvendo programas que fortalecem professores, escolas e redes de ensino, sempre com foco em competências como disciplina, persistência, autonomia e propósito, valores que Senna carregou por toda a vida. Milhões de crianças e jovens já foram impactados por esses projetos ao longo dos anos. Entre os símbolos mais marcantes está o Seninha, personagem criado para dialogar com o público infantil. Mais do que um desenho, o Seninha representa valores como respeito, esforço, ética e responsabilidade. Ele traduz de forma acessível aquilo que Ayrton acreditava: que talento sem caráter não constrói legado. Assim, Ayrton Senna segue presente não apenas na memória esportiva, mas no futuro de gerações inteiras. Seu maior legado talvez não seja a velocidade, os títulos ou os troféus, mas a prova de que vencer de verdade é transformar vidas.